Fala pessoal do Podcast Mão, pré-jogo na área, hoje às 9h30 da noite. Finalmente o Corinthians entra em campo, hein? Depois de 17 dias, o Timão enfrenta o Fluminense em Itaquera, na Neoquímica Arena. O último jogo do Corinthians foi em dezembro do ano passado. Quem se lembra, hein? Do último jogo do Timão, dia 27 de dezembro de 2020, no Engenhão, 2-0 sobre o Botafogo. O Corinthians que está com 5 jogos de invencibilidade, 10º colocado no Campeonato Brasileiro, 39 pontos ganhos. Hoje, o último time que vai para a pré-Libertadores da América é o Palmeiras, com 47 pontos. Ele é o 6º colocado. Aí fica aquela questão difícil, né, para o torcedor corintiano. Se o Palmeiras vencer a Copa do Brasil e a Libertadores, abrem 2 vagas no Campeonato Brasileiro para pré-Libertadores da América, que hoje seriam de Fluminense, que tem 43, Santos 42. Corinthians, repito, tem 39, mas tem um jogo a menos que é contra o Palmeiras, né? Aquele jogo que seria no dia 6 de janeiro, vai ser no dia 18 agora. Se o Palmeiras ou o Grêmio forem campeões da Copa do Brasil, mas o Palmeiras não for campeão da Libertadores, aí abre uma vaga só o 7º colocado do brasileiro vai para pré-Libertadores. Aí seria hoje o Fluminense com 43 pontos, aí estaria a 4 pontos do Corinthians. O Corinthians, repito, com um jogo a menos, né? E o Santos, se for campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, hoje não mudaria nada, porque o Santos não está no G6, é o 8º colocado hoje do Campeonato brasileiro. Então a situação é essa, né? É difícil o torcedor do Corinthians, obviamente, torcer para o Palmeiras, mas em relação a Libertadores, um título do Palmeiras pode ajudar o Corinthians, né? É uma situação estranha até, mas a gente tem que passar, né? Para o amigo ligado no Podcast Timão. O Fluminense, cara, a última vitória dele foi no dia 5 de dezembro. Contra o Atlético Paranaense, na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, o que aconteceu? A última vitória até a última rodada, desculpa. Depois empatou com o Vasco 1-1 na 25ª rodada. Na 26ª rodada, perdeu para o Atlético Goianiense 2-1. Aí na 27ª rodada o Fluminense perdeu para o São Paulo por 2-1. E na 28ª, né, rodada passada, venceu o Flamengo no Maracanã por 2-1 também, né? E depois então de 4 jogos o Fluminense voltou a ganhar. O time que é dirigido pelo Marcão, mas o Marcão está com Covid, então é o auxiliar dele, o Ailton Ferraz, que vai dirigir o time hoje, deve escalar a mesma equipe que venceu o Flamengo no ano passado, com exceção do Felipe Cardoso, que está suspenso para o jogo. Então o Fluminense deve ter o Marcos Felipe, Calegari, Lucas Claro, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos, Yuri Lima, Iago Felipe, Hudson, Michel Araújo, Wellington Silva e o Fred, né, experiente atacante que veste a camisa do Fluminense. Já no Timão, né, o Corinthians não tem o Ramiro, que está suspenso, não tem o Otero, que pegou Covid, vai ficar fora inclusive do jogo contra o Palmeiras. E o Mancini, ele indicou na entrevista coletiva que ele deu ontem uma possível entrada do Matheus Vital. Mas o Mancini já surpreendeu no clássico contra o São Paulo, ele surpreendeu no jogo contra o Internacional, ele surpreendeu. Então ele pode colocar um outro jogador, que poderia ser o Luan, Léo Natel, enfim, tem diversos jogadores que poderiam jogar no lugar do Otero. No lugar do Ramiro deve jogar o Cantillo, aí não tem muita surpresa. Então o provável Corinthians deve ter o Cássio, o Fagner, Gil, Gemerson, né? O Bruno Mendes mais uma vez fica fora, apesar de estar à disposição. E o Fábio Santos com Gabriel Cantillo, Casares, aí o Matheus Vital, ou o Luan, ou o Léo Natel, mais para o Matheus Vital, com o Mosquito, que virou titular com o Mancini, e o Jô no comando de ataque. Um jogo de atacantes experientes, Jô,
contra o Fred, né? Quem que vai fazer o gol? Corinthians tem alguns jogadores pendurados, são 5 que seriam titulares e o próximo jogo é justamente contra o Palmeiras no Allianz Parque, na próxima segunda-feira, né, dia 18. Cássio, Fagner, Gil, Gabriel e o Matheus Vital. O Fagner, se o Cássio não jogar, joga o Walter, acho que a torcida confia nele, né? O Fagner, se não jogar, Michel Macedo. O Gil, né? Se não jogar, joga o Bruno Mendes. O Gabriel, se não jogar, provavelmente o Xavier, né? Deve ganhar uma vaga, é o jogador mais parecido com o Gabriel no elenco. Eu acho difícil ele colocar tipo um Camacho como primeiro volante contra o Palmeiras no Allianz Parque, apesar do Palmeiras estar de olho aí na Copa do Brasil e na Libertadores, pode entrar até com time reserva. Eu acho difícil por causa da importância do derby, né? E o trio de arbitragem, vamos lá, aliás, o quarteto, né? O Rafael Trace, de Santa Catarina, apita o jogo, o Henrique Neu Ribeiro e o Thiago Americano Labes, também de Santa Catarina, serão os assistentes, e o Adriano Milkivski, do Paraná, será o árbitro de vídeo, né? Será que o árbitro de vídeo fará com o Corinthians o que fez com o Palmeiras ontem, de procurar até o início da jogada, né? Alguma coisa estranha ali? É engraçado, né? Às vezes o VAR só olha a jogada. Às vezes o VAR ele vai até, teve uma falta ali no começo da jogada, então anula o gol. Cada VAR com a sua história, né? O Fluminense então com 43, o Corinthians com 39, 4 pontos, briga direta por uma classificação à pré-Libertadores da América deste ano, né? Ainda, né? Libertadores de 2021, a Libertadores que está sendo decidida é de 2020, e o jogo começa às 9h30 da noite. Depois do jogo, o Silvinho e o Morales estarão ao vivo com o pós-jogo aqui no Podcast Timão. E no pós-jogo, como sempre, os membros do canal entram ao vivo, em vídeo, para ajudarem a comentar o jogo, para darem um recado, elogiarem, criticarem, enfim, pode falar o que quiser. Então, se você quiser se tornar membro do canal, só apertar o botãozinho aqui, seja membro. Se você não for inscrito, aperta o botãozinho aqui de se inscrever no canal, e aí você, ativando as notificações, fica sabendo sempre que tiver um vídeo aqui no canal do Podcast Timão, né? Repito, depois do jogo, pós-jogo com o Silvinho e o Morales, e a participação dos membros do canal, como sempre, aqui no YouTube do Podcast Timão. Fechou, galera? Um abraço a todos e até a próxima!